Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 22 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Cláudio Munhoz. Cláudio é lá do Centro Espírita Rio de Luz, em São Pedro da Serra. E Cláudio e Mônica, durante muito tempo, mais de 2 anos, não é, Cláudio? 2 anos. Por 2 anos e um pouquinho. Dirigiram aqui o programa Atualidade Espírita e são pessoas da casa, pessoas muito queridas no movimento espírita. Cláudio é palestrante, orador espírita, agora residindo no Rio de Janeiro, mas continua com todas as suas atividades lá, não é mesmo? Em São Pedro da Serra. Isso mesmo, em São Pedro e também no Rio, né? Uhum. E o tema que abordaremos no programa de hoje é Kardec e a codificação da doutrina espírita. Cláudio, seja bem-vindo ao Atualidade Espírita, esta casa que é sua. Muito obrigado, Kátia, amigos telespectadores. É com muita alegria que a gente retorna depois de tanto tempo trabalhando aqui nessa emissora que é uma parceira do Movimento Espírita, TV Zoom. Então é com muita alegria que estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Certamente. E para nós também é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Cláudio, no último dia 18 de abril, comemoramos 156 anos da primeira edição, da edição de lançamento do Livro dos Espíritos. O que representa este fato para a humanidade? Kátia, o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos marca o início, o surgimento da doutrina espírita, do espiritismo, né? Mas, mais do que isso, devemos ressaltar que o advento da terceira revelação, ou seja, o surgimento do espiritismo, ele é o cumprimento da promessa que Jesus fez de nos enviar o Consolador. Esse é o ponto que devemos ressaltar, porque há 2000 anos, Jesus, em seu Evangelho segundo João, afirma que enviaria o Consolador para que trouxesse as novidades que nós não poderíamos receber naquela época, o Consolador que testificaria daquilo que Jesus ensinou. Portanto, esse é o ponto principal, é o cumprimento da promessa de Jesus de nos enviar esse Consolador, que nos coloca a seguinte questão: Jesus está muito perto, está muito presente, presidindo todos os acontecimentos relacionados com o planeta Terra. Isso mesmo, muito bem, né, Cláudio? A gente fica com essa certeza de Jesus aqui nos dirigindo. Melhor coisa não poderia existir. E como nós podemos definir, Cláudio, o Espiritismo? De que forma? A questão é assim, muitas pessoas confundem o que vem a ser espiritismo, confundem o espiritismo com outras religiões de origem afro, né? E, na verdade, se nós formos ver na introdução de O Livro dos Espíritos e no primeiro capítulo de A Gênese, Kardec coloca que a doutrina espírita consiste nos ensinamentos transmitidos pelos espíritos, né? Mas cuja elaboração é fruto do trabalho do homem. Ou seja, a revelação é trazida pelos espíritos em diversas partes do mundo, né? E a sua elaboração, ou seja, a elaboração da codificação espírita, ela é fruto do trabalho do homem. Então porque na verdade somos todos espíritos, né? Os desencarnados que trouxeram a mensagem e nós encarnados. Então esse é um trabalho da espiritualidade, sendo que para o espírito encarnado coube o papel da elaboração, mas todos os ensinamentos foram trazidos pelos espíritos. Isso. E Kardec, Cláudio, é o codificador da doutrina espírita. Explique para os nossos telespectadores os principais aspectos desse trabalho desenvolvido por Kardec durante a codificação espírita. Esse também é um ponto que causa, assim, vamos dizer, um estranhamento entre as pessoas na verdadeira posição, colocação das situações. Por exemplo, atribui-se muito ao espiritismo o termo kardecismo.
e aqueles que professam o espiritismo kardecistas, para fazer uma diferenciação das outras seitas afros que não são o espiritismo, né? Mas as pessoas confundem muito. Na verdade, kardecismo não existe, nem o termo kardecista para os adeptos. Na verdade, é a doutrina espírita. Kardec foi o codificador. E aí é que também outra confusão se faz em relação ao trabalho do codificador. Muitos acham que é um trabalho menor de um simples compilador. Outros já acham que a doutrina foi escrita e surgida através da autoria de Kardec. E não é assim. O trabalho do codificador foi um trabalho bastante intenso. A gente se lembra, a gente recorda que nos últimos 14 anos de vida de Kardec, Kardec se dedicou exclusivamente a esse trabalho. E esse trabalho consistiu, num primeiro momento, de observação, de análise, de comprovação dos fatos, dos fenômenos que ele presenciava, e começava a fazer a comprovação dos fatos, verificando o que era legítimo, o que não era legítimo, e utilizou aí toda a metodologia científica de experimentação para poder fundamentar e explicar, através das leis naturais, aqueles fenômenos. As outras, por exemplo, um outro aspecto do trabalho de Kardec foi que as comunicações eram dadas em várias partes do mundo. E como todos conheciam o empenho de Kardec nesse trabalho, essas comunicações eram enviadas para Kardec. E ele tinha o cuidado de analisar, de ler tudo com muito cuidado, verificando a autenticidade, verificando a pertinência daquele assunto que estava sendo tratado, se era uma comunicação séria, de um espírito sério, ou se era um espírito leviano que estava sendo portador daquela mensagem. Então, esse trabalho de análise exigia dele um esforço muito grande, que inclusive depois o permitiu em classificar essas comunicações, e juntando todo esse material, ele promoveu a elaboração do que nós chamamos das obras da codificação, que tem uma participação muito forte dele. Por exemplo, no caso do Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas em que ele elabora as perguntas e a espiritualidade responde. Ele contribui com comentários. Nos demais livros, ele também insere comentários e coloca também as informações dos espíritos. Então é um trabalho, vamos dizer assim, gigantesco, que consumiu de Kardec tempo e saúde. Uma dedicação imensa, né? Total. Que tanto é que o tempo reservado para o sono era mínimo. Era mínimo. E foi isso que promoveu o desgaste da saúde dele, ao ponto de desencarnar, vamos dizer assim, antes do que poderia, né? Se levasse uma vida um pouco mais regrada. Mas ele se debruçou no trabalho de tal maneira que precisava colocar aquilo tudo, né, à disposição das pessoas. Era um compromisso. E quando você faz essa diferenciação, explicando, né, o espiritismo, outras doutrinas, é muito importante que a gente fale que todas as doutrinas são respeitadíssimas, não é? E que o espírita, em primeiro lugar, ele deve ter esse respeito. Sem sombra de dúvida. E, Kátia, eu venho, assim, eu sou uma pessoa extremamente, assim, na minha vida religiosa, eu vim do meio católico, minha família inteira era católica, até os 18 anos. Eu participava de muitos eventos, de cursos, tocava na missa, eu tocava violão na missa, enfim, me dedicava muito. Li a Bíblia desde pequeno, sempre li, continuo lendo. E quando, aos 18 anos, eu precisava de encontrar respostas para as minhas indagações, ao me deparar com o Livro dos Espíritos, encontrei nele tudo aquilo que eu precisava em termos de alento para as respostas às minhas dúvidas. E a partir dos 18 anos, então, eu passei a frequentar e a trabalhar e a estudar dentro da doutrina e aprendi muito a respeitar todas as crenças. É muito importante isso. Muito, porque não existe religião melhor do que a outra. Não. Todas as religiões que pregam o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, e faz de cada um de seus adeptos um ser melhor, cada vez melhor, ela já cumpriu o seu papel. E a religião não é um fim em si mesmo, a religião é um meio. O que vai nos ligar a todos é o amor universal, é a caridade, a prática da caridade.
Muito bem falado isso, porque é importante a gente, quando faz essa diferenciação, cada uma com a sua particularidade, é importante mostrar que todas, né, todas que promovem, como você está falando, né, o bem do homem de bem, elas são religiões que devem ser respeitadas por todos nós, né? Exatamente. Cláudio, e como Kardec estruturou o Livro dos Espíritos? Você já falou um pouquinho, né? Mas... O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? E ele vem e surge 2 anos depois que Kardec começa esse trabalho de investigação. E o Livro dos Espíritos ele é muito interessante porque se Kardec utilizou a metodologia científica para fazer todo o trabalho de análise e comprovação dos fatos, no Livro dos Espíritas ele vai fazer a apresentação pedagógica dessa ciência que ele traz à luz, né? Então, o livro ele é estruturado da seguinte forma. Nós temos uma introdução, e essa introdução não é uma introdução ao livro, é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Essa introdução é dividida em 17 partes, em que Kardec desenvolve como devemos encaminhar o nosso estudo dentro da doutrina espírita, pontuando aquelas questões que são fundamentais para que nós nos debrucemos nas suas definições, na sua abrangência, né? Então, a introdução ao estudo dos Espíritos. Depois tem os prolegômenos, que na verdade seria a introdução ao Livro dos Espíritos, muito breve, por sinal, e nos prolegômenos, Kardec menciona alguns dos espíritos que compuseram, vamos dizer, essa equipe comandada pelo Espírito de Verdade para trazer essas informações que a doutrina espírita coloca à luz. Então, ele cita, por exemplo, João Evangelista, ele cita Sócrates, Platão, ele cita Fénelon, e entre outros. E vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, a presença de Paulo de Tarso, principalmente naquele capítulo relacionado com a caridade. Fora da caridade não há salvação, né? É um texto de Paulo de Tarso. Enfim, vários espíritos de grande iluminação, comandados pelo Espírito de Verdade, foram assim os autores, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Então, nos prolegômenos ele menciona isso. E no restante do livro, na parte relacionada com o próprio estudo da doutrina, a apresentação da doutrina, Kardec faz uma divisão em 4 partes. A primeira parte, ele vai trabalhar o objeto de estudo da doutrina espírita, dessa ciência nova. Na primeira parte ele fala de Deus, Espírito, matéria, criação, mas o objeto de estudo será ali o Espírito. Então ele já elege. Todo segmento científico, ele elege um campo de atuação, ele elege um objeto, e a partir desse objeto, então, ele desenvolve toda a parte de fenômenos, leis que regem, etc. Então não foi diferente em relação à doutrina espírita. Então ele elege o espírito como objeto de estudo. Na segunda parte, ele vai trabalhar os fenômenos decorrentes desse objeto de estudo. E aí nós vamos ter todos aqueles fenômenos relacionados no mundo espiritual, a interferência no mundo físico, a questão da mediunidade, nesse intercâmbio na comunicação com os espíritos, e aí nós vamos ter ali elencados os fenômenos. Na terceira parte, Kardec vai apresentar as leis que regem esses fenômenos e que têm a ver com esse objeto de estudo. São as leis divinas, as leis naturais, mas ele faz um elenco das leis morais, que são as leis do espírito, que são aplicadas ao espírito na sua trajetória evolutiva, toda vez que ele vem encarnar, enfrentando as vicissitudes da vida corpórea. Então, as leis morais estão gravadas na nossa consciência para que, através do entendimento interior dessas leis, possamos, no nosso livre-arbítrio, trabalhar com as leis divinas e também ter a atuação da lei de causa e efeito. Então, essa terceira parte cuida das leis que regem os fenômenos e o objeto do estudo, que é o espírito. E na quarta parte, nós vamos ter a consequência da aplicação dessas leis. Então, que nos leva o quê? A vida futura. O que nós vamos ter de passar, ter de enfrentar, em decorrência daquilo que fizemos no presente. Então, é uma estruturação pedagógica linda, maravilhosa, que se a gente começar a tentar,
vai perceber a grandiosidade dessa obra. Agora, em relação à questão das perguntas, Kardec elabora as perguntas e a espiritualidade responde. As perguntas de Kardec, elas foram muito bem elaboradas, porque muitas das vezes elas são mais profundas do que a própria resposta. Nelas já tem até a indução à resposta, porque é de um brilhantismo fantástico. E só para citar um exemplo para você de como Kardec trabalhou tão bem a formulação dessas perguntas, na questão 886, ele poderia ter perguntado à espiritualidade o que é a caridade, né? Seria dado uma resposta definindo o que era a caridade. Só que Kardec queria ir muito mais além. Ele faz a pergunta da seguinte forma: qual o sentido da palavra caridade conforme Jesus a entendia? Isso faz com que o espírito que estava respondendo àquela questão se atentasse para o fato de como Jesus encara o termo caridade, qual o verdadeiro significado. E a resposta é belíssima, simples e que nos traz assim um alento fantástico. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Então, isso é a caridade. O resto passa perto. Mas se cumprirmos isso, essa é a verdadeira caridade. Né? Muito certo isso. Bom, o Livro dos Espíritos é a obra basilar do Espiritismo, né? Sabemos disso. A partir dele, Kardec lançou outros títulos, como você já mencionou, que constituem as obras básicas da codificação espírita. Fale um pouquinho, assim, rapidamente, sobre cada uma delas, uma pinceladazinha. Bem, ele lança logo a seguir o Livro dos Médiuns, né, que vai trabalhar justamente essa questão dos fenômenos. Vai tratar os fenômenos, os tipos de mediunidade, como os médiuns devem se portar, o que eles precisam para desenvolver, porque a comunicação com o mundo espiritual ela se dá de diversas formas. Então, nós temos vários tipos de mediunidade. Alguns médiuns têm diversos tipos de mediunidade, mas tem outros que têm apenas uma, tem outros que não têm tão desenvolvida assim, uns são mais ostensivos que os outros. Então, ali Kardec nos apresenta toda essa parte dos fenômenos e a explicação através da aplicação dessas leis, como tudo isso funciona, demonstrando que nada disso tem a ver com um milagre, com alguma coisa de sobrenatural. Tudo isso é muito bem fundamentado nas leis divinas, que a própria ciência humana, pouco a pouco, vai desvendando. Isso é uma questão de tempo. E aí, em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele é interessante porque Kardec vai trabalhar apenas com os ensinamentos morais de Jesus que nós vamos encontrar nos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Então, Kardec extrai todos os pontos dos ensinamentos morais, os agrupa dentro de uma lógica de método que ele utiliza, o método pedagógico dele, faz a citação extraída da Bíblia, depois ele tece comentários muito racionais, muito lúcidos em relação à explicação daquela passagem, e depois ele traz as instruções dos Espíritos, que vão dar um aprofundamento nesse entendimento. E aí, depois que nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e retornamos à Bíblia, nós aí conseguimos encontrar a chave da beleza que nós vamos ter dos evangelhos na própria Bíblia, que é algo que eu não abandono continuo estudando até hoje. É uma beleza o Evangelho de Jesus, mas trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós... Já nos esclarece de uma maneira, né? Exatamente. Depois tem o Céu e Inferno, que é um livro muito interessante, porque na primeira parte ele vai trabalhar com todos aqueles conceitos que estão muito enraizados em nós, transmitidos pelas religiões tradicionais. A questão do céu, inferno, a existência do demônio, não, aquela coisa toda, né? Então, Kardec utiliza uma metodologia interessante. Ele pega tudo aquilo que é do conhecimento de todos, através dos dogmas das diversas religiões tradicionais, inclusive as pagãs. Ele estabelece ali tudo aquilo que nós já conhecemos. Depois ele começa a desconstruir aquilo dentro de um raciocínio lógico para apresentar o que a espiritualidade explica em relação àquele tema.
Então é uma forma muito pedagógica, não simplesmente de ir contra a ordem vigente, mas de apresentá-la, de mostrar o que nela Não é possível ser, porque não se coaduna com a justiça de Deus, né? E ele apresenta, então, as informações da espiritualidade, dando, então, o verdadeiro entendimento daquilo. E numa segunda parte, ele pega diversas mensagens trazidas pelos espíritos e ele as categoriza de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, essa categorização permite que nós tenhamos uma visão dos irmãos que estão na espiritualidade, das suas experiências pessoais, daquilo que eles experimentaram depois que passaram do mundo físico para o mundo espiritual. Então, é um livro extraordinário. E, por fim, a Gênese, né? A Gênese, ele vai trabalhar toda essa questão da gênese do universo, do planeta Terra, e ainda vai falar sobre os milagres e as predições de Jesus, explicando cada situação dessa também contida na Bíblia, né? Esses milagres, as predições estão contidas na Bíblia, com uma explicação natural das leis de Deus, mostrando que nada daquilo que Jesus fez foi sobrenatural ou foi milagre. Na verdade, é o cumprimento das leis de Deus que a ciência hoje não tem resposta, mas que aos pouquinhos vai encontrando o caminho das pedras, né, para poder elucidar tudo isso. E fora isso, ele lançou o que é o Espiritismo, que é um livro muito interessante para quem quer começar, porque ali ele tem uma ideia do que vem a ser o Espiritismo, para depois seguir até o Livro dos Espíritos. Obras póstumas, que é uma coleção de textos, artigos, ensaios que ele escreveu e que ficaram ali na gaveta. Alguns até foram publicados na Revista Espírita, mas ele, depois de já ter desencarnado, um tempo depois lançam esse livro, Obras Póstumas, que é um livro espetacular também. E também a FEB lançou a edição da Revista Espírita com 12 volumes, isso a gente vai falar mais tarde um pouquinho. Muito bem. Seria, então, a nossa última pergunta desse primeiro bloco, né? Em 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fale-nos rapidamente, por favor, Cláudio, sobre a importância dessa sociedade de estudos para o trabalho da estruturação da doutrina espírita. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela foi para Kardec um laboratório importantíssimo. Ali aconteceram experiências fantásticas que deram substância a esse trabalho da codificação. Vários centros desse tipo existiam espalhados no mundo, tanto é que eles se correspondiam com Kardec. Mas esse nós podemos dizer que seria o primeiro centro espírita com estrutura, com estatuto, cujo estatuto muitas casas espíritas seguem até hoje. Até hoje. Ele serve de base para a montagem do estatuto das casas espíritas. E naquela época ele tinha esse conteúdo mais assim de pesquisa. Hoje as casas espíritas já trabalham no sentido da assistência mesmo, da prestação da caridade. Tem um contorno diferente na formulação. Que ótimo. Então, queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo aqui nosso querido irmão Cláudio Munhões, com o tema Kardec e a codificação da doutrina espírita. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o tema Kardec e a codificação da doutrina espírita. E o nosso convidado é o nosso irmão Cláudio Munhões, que é lá do Centro Espírita Rio de Luz de São Pedro da Serra, né? Então, continuando, Cláudio, em 1º de janeiro de 1858, Kardec lançou a Revista Espírita. Você já falou aí que entre as obras de Kardec, a Revista Espírita também, né?
que é um jornal de estudos psicológicos, é isso? Qual a importância dessa publicação no que diz respeito à divulgação do espiritismo? Ela foi fundamental. Foi fundamental porque permitiu que Kardec chegasse até aos seus interlocutores. Ele tinha muitos correspondentes espalhados pelo mundo que municiavam Kardec numa série de eventos, comunicações, fatos que ajudaram muito na elucidação da doutrina. Então, a FEB até fez um lançamento de 12 volumes. Cada volume corresponde a um ano, que é uma edição mensal, né? A Revista Espírita era uma edição mensal, e que continuou mesmo depois da desencarnação de Kardec. Continuou, e a FEB pegou do ano de 1858 até o ano de 1869, esses 12 volumes, que foi o ano em que Kardec morreu. Kardec morreu no final de março, mas a FEB colocou no último volume até a última edição de 1869. Continuou sendo publicada pelos seguidores de Kardec. Mas a Revista Espírita, ela tem essa particularidade de nos colocar em contato com a efervescência daquele momento. A troca de mensagens, a participação das pessoas. Então a gente sentia como a codificação foi sendo construída mediante a leitura da Revista Espírita, que a FEB nos coloca à disposição e que pode ser encontrada em qualquer livraria, né? Principalmente as livrarias espíritas. Espíritas, então não é uma coisa tão difícil de se conseguir, Não. né? Atualmente, talvez até pela internet, alguma coisa... É só entrar no site da livraria da FEB, do CERJ, que vão encontrar ali e podem entrar em contato. Maneiras de buscar, adquirir. né? E por que, Cláudio, a França, em meados do século XIX, apresentava as condições ideais para o advento da terceira revelação? Isto é, para o surgimento do espiritismo. Por que não o Brasil? Por que não um outro continente? A espiritualidade, quando ela faz a sua programação, ela já mapeia tudo de acordo para que, no seu tempo certo, no lugar certo, essas informações cheguem à humanidade. E Jesus, 2000 anos atrás, havia prometido enviar o Consolador. Só que esse Consolador precisaria que a humanidade se desenvolvesse em termos de ciência, tecnologia e o pensamento humano, né? E durante muito tempo, infelizmente, né, a Igreja tolheu muito o desenvolvimento da ciência, do pensamento humano, monopolizando muito essa questão do conhecimento, né? E a França, nessa época, através de Napoleão, ela começa a tomar uma série de medidas que vão facilitar esse ambiente. Por exemplo, Napoleão tirou o monopólio do ensino da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha suas instituições lá, mas ele permitia que outros pudessem também abrir instituições. Tanto é que Kardec, quando retorna de Yverdun e vai para Paris, ele funda um instituto com a mesma metodologia de Pestalozzi. Ele é um professor emérito, um acadêmico muito conceituado, lançou obras fantásticas incrementando a pedagogia no ensino francês e outras obras também ligadas a diversas cadeiras, né, do conhecimento. Então, a França tinha essa questão da liberdade do pensamento, de se poder mais vivenciar essa coisa ligada ao pensamento humano. Por isso que nós tivemos na França todas as condições para que a doutrina pudesse ser trazida. Mas teve dificuldades, porque houve pressão de todos os lados daqueles que ainda queriam manter a situação de antes. Mas a França tinha essa condição. Aí você pergunta, por que não o Brasil? Porque o Brasil, naquela época, ainda vivia dentro de um regime escravocrata. E essa é a maior chaga que o nosso país traz. Carrega, né? Carrega. Foi o último país a ter uma lei que extinguia, mas foi uma lei até que não deu para o nosso irmão negro as condições necessárias para que eles recomeçassem uma vida digna, né? Então o Brasil carregava essa mácula. Nós tivemos também a questão da Guerra do Paraguai, a forma de colonização do país que foi predatória, o que fizeram opressora, o que fizeram com os índios, esse genocídio. Então o Brasil trazia muitas máculas e era preciso um desenvolvimento intelectual e científico, e isso nós íamos encontrar muito na Europa para poder desenvolver, né? Então aí está a razão. Aí está a razão.
Pesquisadores renomados, contemporâneos de Kardec, como Gabriel Delany, William Crookes, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Arthur Conan, Leon Denis, entre outros, publicaram obras de natureza científico-filosófica acerca do Espiritismo. Fale um pouquinho sobre a importância desses trabalhos no contexto da Terceira Revelação. Eles foram contemporâneos de Kardec. Alguns lançaram obras depois da desencarnação, mas assim, muito próximo ali da efervescência do surgimento da doutrina espírita. E eles foram muito importantes porque cada um, dentro de sua especialidade, eram pesquisadores, eram homens de ciência, eles puderam desenvolver temas fantásticos como hipnotismo, materialização, desmaterialização, enfim, vários fenômenos que cada um, dentro da sua área de conhecimento, estava desenvolvendo. Isso tudo, esse material todo, são obras riquíssimas, vieram contribuir muito com esse aspecto científico da doutrina. Então você vê que tudo esse momento, né? Exatamente, esse momento era um momento de expandir o entendimento científico da doutrina. E Leon Denis, ele contribui muito com essa parte filosófica, que Leon Denis é um poeta, né? Quem lê os livros de Leon Denis vai encontrar ali um texto delicioso para se entender diversos aspectos da nossa doutrina. Entre o final do século XIX, Cláudio, e o início do século XX, o Brasil desponta como o país onde o Espiritismo encontra um terreno fértil para o seu desenvolvimento e expansão. Chegou o momento, né, Cláudio? Então, como você analisa esse fato? Esse fato é muito importante, até tem a ver com aquela pergunta que você fez anteriormente. Por que não o Brasil, né? Porque para o Brasil estava reservado um outro papel. Surge a doutrina toda estruturada, toda codificada, mas o grande impulso vai ser dado no Brasil. Justamente porque aqui no Brasil, diferentemente da Europa, nós temos um sentido de religiosidade muito grande. E faltava na doutrina espírita esse aspecto da religiosidade. Não da religião em si, com dogmas, com rituais, que a doutrina espírita não os tem, né? Mas é aquela ideia da religiosidade no sentido mais filosófico, de entender os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade e torná-los como algo que vai fazer parte da nossa prática no dia a dia. É claro que não somos perfeitos ao ponto de vivenciarmos tudo isso, mas nos traz esse alento porque a prática dos ensinamentos de Jesus é que vai nos dar a diferenciação como espíritos. E aí eu não falo só do espírita, é de qualquer um que pratique o que Jesus ensinou, que está em qualquer parte, né? Então, esse aspecto da religiosidade foi importantíssimo para que a doutrina tivesse uma penetração maior. Se alavancasse e se firmasse aqui, né? E atualmente é o país que tem, né, o espiritismo mais difundido. Sem sombra de dúvida. O eixo mudou, né? Mudou. A contribuição de Chico Xavier, não poderíamos deixar de falar no nosso querido Chico, né? Ela foi decisiva para essa mudança de eixo, fazendo do Brasil a nação de maior número de adeptos. Chico teve esse papel aí fundamental? Chico teve, é verdade, vamos ser justos, muitos outros nomes que desbravaram, vamos dizer assim, nesse início, a implantação da doutrina espírita no Brasil com muita dificuldade, até por pressões que a gente sabe que a igreja exercia. Mas nós vamos ter aqui um exemplo em Friburgo, do Centro Espírita João Batista, ali do Amparo, que até diziam que era o terceiro centro espírita, mas depois conversando com algumas pessoas lá que vinham fazendo estudos, não chega a ser o terceiro, parece que é o 17º, mas não importa se é o terceiro ou 17º, foi lá no início. E a período, sim, de muita dificuldade. E a dificuldade que eles tinham para chegar até o Amparo, as pessoas irem e participarem das reuniões, era algo penoso. Mas então esses desbravadores foram, assim, fantásticos. E nós tivemos na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias partes do Brasil, nomes fantásticos. Mas aquele que popularizou, que fez a doutrina chegar mais junto ao público, até por conta da sua envergadura moral, da sua simplicidade e humildade e do sentimento de caridade que ele trazia, respeitado por pessoas de diversos credos, Chico Xavier, com mais de 400 obras mediúnicas
ditadas por espíritos renomados, sérios, que trouxeram para nós um conteúdo fantástico, que não substituíram aquilo que Kardec colocou, mas vieram acrescentar, porque Kardec, com a codificação, estabelece a base. Essa base é indestrutível. Kardec nunca será ultrapassado, nunca estará ultrapassado, mas ele construiu a base para que o edifício fosse erguido. E Chico Xavier tem essa contribuição fantástica. Hoje temos outros irmãos que estão trabalhando nesse sentido, temos o Divaldo, Raul Teixeira, enfim, outros médiuns que estão também fazendo suas colaborações, e essa pleiade de espíritos que vem nos trazer, em diversos segmentos do conhecimento humano, os acréscimos para que possamos vivenciar o que a doutrina espírita nos coloca na nossa vivência de mundo, vivência da própria nossa existência. E nas últimas décadas, nós sabemos que o mercado editorial tem lançado inúmeros títulos relacionados ao Espiritismo, né? Todavia, algumas dessas obras precisam ser olhadas com um critério maior, né? Porque apresentam conteúdos que contrariam os preceitos doutrinários. Como podemos avaliar a seriedade e a correção de uma obra que se diz espírita, Cláudio? Primeiro, estudando profundamente a doutrina espírita através das obras da codificação e as obras subsidiárias sérias, já consagradas, chanceladas pela FEB, né, como obras que têm a ver com esse conteúdo nosso. Tendo conhecimento da doutrina espírita, de todos os seus aspectos, de princípios, etc., nós vamos ter condições de avaliar se aquela obra tem a ver, se é uma obra oportunista, porque a gente sabe que o mercado também aproveita os modismos, o embalo para poder vender. Então eu não vou aqui apontar esta ou aquela obra, até porque eu acho que todo mundo tem o direito de ler o que quiser. Nós temos a liberdade para isso. Agora, se tratando de doutrina espírita, se alguém perguntar se uma obra que eu já tenha lido corresponde, é claro que vou avaliar dentro da questão do conteúdo, mas nunca vou direcionar, leia isso, não leia aquilo, porque isso aí fica a critério de cada um. Né? Mas tem que se ter esse conhecimento da doutrina para poder avaliar se aquela informação é pertinente ou não. Então é o estudo e o conhecimento que vai nos fazer ali mais seguros para fazer essa avaliação. Para fazer essa escolha, exatamente. Essa escolha. Uhum. Então, Cláudio, como nós já estamos nos aproximando dos minutos finais, né? É sempre assim, vai ficando tão bom e chega o final. Eu gostaria que você, nas suas considerações finais, você deixasse uma orientação para quem deseja se dedicar ao estudo da doutrina espírita. Existe um livro específico, um livro ideal para quem quer iniciar os seus estudos, uma maneira... até mesmo pedagógica, né? Para quem está ali começando a assim, entrosar com a doutrina espírita? Não existe uma receita de bolo para isso, né? E, inclusive, nós, na nossa experiência, né, da caminhada dentro da doutrina, nós encontramos irmãos que entraram na doutrina pela leitura de diversas formas. Por um livro assim, outro livro, né? Não vou citar os títulos agora. Então, não existe essa receita de bolo. Agora, para quem quer, eu dou uma sugestão que, se não quer entrar diretamente no Livro dos Espíritos, que faça a leitura de o que é o Espiritismo. Que ali ele vai começar a ter uma noção, pinceladas do que vem a ser o Espiritismo, e aí então ele recorre ao Livro dos Espíritos. Muitos começam pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Como vem de outras denominações, alguns evangélicos, outros católicos, eles estão muito mais familiarizados com os ensinamentos de Jesus através da leitura e do estudo da Bíblia. Então, muitos também buscam, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, adentrar ao entendimento da doutrina espírita. Mas, basicamente, nós seguirmos a leitura das obras básicas. Primeiro, para sabermos o que é o Espiritismo, termos o posicionamento. E aí, então, nós vamos dedicar as outras obras subsidiárias muito sérias que vão dar esse complemento. E sempre seguindo os ensinamentos e os exemplos de Jesus, né, Cláudio? Sem sombra de dúvida, essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. Esse programa ele tem por finalidade hoje, né, você aí nos contar
toda essa trajetória, como o Livro dos Espíritos chegou até nós, né? Dessa maneira tão rica aí, e o Kardec, esse pedagogo. Fale um pouquinho também, antes de encerrarmos, ainda temos uns minutinhos, sobre essa influência dessa formação de Kardec na elaboração disso tudo. Ela foi uma preparação que ele fez na escola de Verdun, né, do Instituto de Pestalozzi, na Suíça. Então ele teve essa formação acadêmica que o preparou para o entendimento das ciências e da letra. Então ele, com o conhecimento da pedagogia, ele pôde implementar todo esse trabalho e direcionar de uma forma muito criteriosa, como um verdadeiro professor, como uma obra deve chegar a todos nós para ensinar. Muito bem. Agradecemos muito sua presença, Cláudio, você levando lá um abraço à Mônica, aos irmãos daquela casa que vocês dirigem. Muito obrigada por sua presença. Obrigado a você. E a Mônica pediu para transmitir um beijo no coração de todos, né? Que ela sempre se despedia assim. Sempre se muita despedia. Saudade e muita alegria de estar aqui nesse programa com você. E espero poder voltar outras vezes. Certamente, trazendo a nossa querida Mônica. Sem dúvida. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade de Espírita de hoje. Lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, da nossa caridade. Visitem a banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. E tenham todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando e Jesus, nosso Mestre, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.